Lula não foi o único ex-presidente preso por crimes revelados na Operação Lava Jato. A investigação teve desdobramentos na América Latina e atingiu 2 ex-presidentes peruanos. Um está na cadeia, o outro fugiu para os Estados Unidos. A economia peruana cresce acima da média da América Latina. Mas o país ainda está longe de se livrar de uma marca registrada da região, a desigualdade social. É com essas contradições que a capital Lima recebe esta semana a 8ª Cúpula das Américas. O evento, que vai reunir chefes de Estado do continente, entre eles Michel Temer e o americano Donald Trump, tem esse ano um tema indigesto e muito atual: corrupção. Faz pouco mais de 2 semanas que a sede do governo peruano tem novo inquilino. O presidente Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK, e que foi eleito há menos de 2 anos, renunciou ao cargo. No lugar dele assumiu o vice, Martín Vizcarra. O Ministério Público diz que PPK se envolveu num esquema de corrupção que surgiu no Brasil e foi exportado para a América Latina. A construtora Odebrecht, que no fim de 2016 confessou ter pagado 29 milhões de dólares de propina no Peru, informou ao Congresso peruano em dezembro passado. 782 mil dólares foram para uma empresa de consultoria de PPK. A filosofia da empresa era hacer pagos. A filosofia da empresa era pagar todos os políticos que tivessem possibilidade de ganhar eleições parlamentares ou presidenciais. E também garantir uma representação parlamentar simpática aos interesses da empresa no Peru. Os interesses da empresa dentro do Peru. Era uma versão internacional do esquema descoberto na Lava Jato, o pagamento de propina em troca de obras superfaturadas. O Peru foi o primeiro país a fechar um acordo de colaboração investigativa com o Brasil. Nas ruas de Lima, Odebrecht virou sinônimo de corrupção. Tem muita corrupção. Essa é uma das salas do grupo que investiga a lavagem de dinheiro. Em 1 ano e 4 meses de cooperação com as autoridades brasileiras, os procuradores peruanos fizeram 9 viagens ao Brasil, trouxeram milhares de documentos e ouviram 12 testemunhas. A última delas, há pouco mais de um mês, fez acusações contra 4 ex-presidentes do Peru. PPK é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas as ligações da empresa com os poderosos do país começaram bem antes. Em 2001, depois de 10 anos da ditadura de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo foi eleito presidente, prometendo exatamente o combate à corrupção. Mas entrou na lista dos acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, por causa de uma obra faraônica. Para o Brasil, o Peru tem uma localização estratégica. É o caminho mais curto aqui para o Oceano Pacífico. Com a justificativa de abrir essa rota para as exportações e para o desenvolvimento dos 2 países, surgiu o maior escândalo dessa história. A Odebrecht diz que para construir trechos da rodovia interoceânica entre o litoral do Peru e a fronteira com o Brasil, pagou 20 milhões de dólares de propina a Alejandro Toledo. Um juiz peruano decretou a prisão de Toledo, que está foragido nos Estados Unidos. O sucessor, Alan Garcia, é investigado por financiamento irregular de campanha. A obra do metrô de Lima, na gestão dele, também está sob suspeita. Depois foi eleito Ollanta Humala, hoje em prisão preventiva. Mais um investigado por financiamento irregular de campanha. Esse depoimento de Marcelo Odebrecht revela o investimento da empresa naquela campanha, 3 milhões de dólares. Todos os ex-presidentes investigados negam as acusações. Por causa das acusações, Ollanta Humala e a mulher foram presos preventivamente em julho do ano passado. Desde então, o ex-presidente peruano está recluso nessa base da Polícia Nacional na periferia de Lima. Como no Brasil, os escândalos de corrupção viraram manchetes diárias na imprensa peruana. A repórter Romina Mella fundou uma rede de jornalistas investigativos para trocar informações com colegas de outros países. A sociedade se mobilizou muito e agora exige uma prestação de contas das autoridades sobre isso tudo, como são as contratações públicas e as relações dos políticos com empresários. Isso começou no Brasil e tem se espalhado pela América Latina. Há 4 meses, o vice-presidente do Equador, Jorge Glass, foi condenado a 6 anos de prisão. Segundo os promotores equatorianos, Glass recebeu 13 milhões e meio de dólares de suborno para conceder contratos ao Odebrecht, quando era ministro do governo entre 2010 e 2012. Já condenados antes por outros crimes, os ex-presidentes do Panamá, Ricardo Martinelli, e de El Salvador, Maurício Funes, também acabaram aparecendo nas delações da Odebrecht. Em nota, a construtora afirma que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países em que atua,
que já reconheceu seus erros e pediu desculpas, e que está comprometida em combater a corrupção. Um dos caminhos principais para a América Latina é fortalecer as regras sobre financiamento de campanhas políticas, que parecem ser a porta por onde entram interesses ilícitos. Alejandro Uriçar é consultor da Transparência Internacional para Assuntos da América Latina. No mapa da organização, a cor avermelhada mostra os países onde é maior a percepção de corrupção. Os políticos enriquecem e a população fica sem recursos, diz este peruano. A corrupção afeta a educação, a saúde. Eu acho que os efeitos da luta contra a corrupção vão aparecer em longo prazo, porque apesar da força da Lava Jato e de as investigações no Brasil e em outros países terem começado a dar resultado, falta uma segunda parte que é a mais importante, que é promover mudanças estruturais no sistema. Na periferia de Lima, dá para imaginar a diferença que o dinheiro desviado para a corrupção faria. A CPI da Lava Jato no Congresso peruano calcula que em 15 anos o custo do superfaturamento ligado ao Odebrecht tenha chegado a 3 bilhões de dólares. Se os recursos públicos sejam usados para satisfazer necessidades coletivas e não mais para alimentar interesses pessoais, e essa corrupção que a América Latina sempre sofreu.